novo, existem algumas vinculações, principalmente quando a gente fala de contribuições sociais. Então, assim, a gente tem o PIS e a COFINS, famosamente, né, que são as contribuições sociais mais famosas. A gente tem a contribuição previdenciária patronal, a gente tem a contribuição previdenciária sobre o salário de contribuição, e essas contribuições sociais elas têm que custear a previdência social, certo? O sistema de seguridade social mais amplamente. Então, eles têm essa destinação e ainda assim alguma liberdade para que o gestor faça, destine, né, escolha como é que vai gastar especificamente isso. No caso dos impostos, nem isso. Não tem que ir para a Previdência, não tem que ir para construir. Muita gente fala, né, que por que eu pago IPVA se a rua é toda esburacada e tudo? Depende do gestor, depende do prefeito, depende do governador, depende do presidente da República, do gestor público, escolher como é que ele vai utilizar, quais são as prioridades do Estado. E é por isso que a gente os elege, né, com a plataforma de prioridades, e aí ele decide quais são as prioridades do Estado para o gasto das receitas públicas e, consequentemente, provimento de serviços à população. Eu queria só comentar algo que a Ariane disse aqui, e a respeito da sua pergunta anterior, justamente nesse aspecto de que afeta todo mundo a reforma tributária. Realmente, às vezes, como você disse, Walter, parece algo distante da maioria das pessoas, mas por se tratar, sobretudo, de uma reforma sobre o consumo, isso vai mudar muito na vida de todo mundo. Os impostos sobre o consumo, os tributos sobre o consumo, o ICMS, o ISS, o PIS, a COFINS, o IPI, esses tributos são os que mais interferem na vida da pessoa física e na vida da pessoa jurídica também. O grande objetivo dessa reforma é justamente gerar simplificação para melhorar o ambiente de negócios no Brasil, que todo mundo trata universalmente como extremamente complexo. Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido aquela estatística de que o Brasil tem um sistema tributário mais complexo do mundo porque é o que leva mais horas, é o primeiro lugar em horas gastas por ano para só pagar o tributo. E aí não é conseguir o dinheiro para pagar o tributo. É preencher formulário, é preencher escrituração fiscal, emitir boleto, é só a burocracia relacionada à administração do tributo. Isso gasta muitas horas por ano para as empresas e, consequentemente, gera custos com os contadores, com os advogados, com os profissionais administrativos que vão fazer isso. Então, para as empresas, eu acho que todo mundo percebe que tem uma diferença óbvia. Mas para as pessoas físicas, também tem uma importância muito grande, porque tudo que você compra, a carne, o carro, tudo que se compra no dia a dia, sofre a incidência desses tributos sobre o consumo e o aumento ou diminuição de carga tributária. E até essa carga tributária indireta que vem com complexidade, que vem com esses custos de complexidade que as empresas acabam inserindo no preço, né, porque elas arcam com muitos custos para administrar esse recolhimento de tributos. Tudo isso faz muita diferença nos preços que a gente sente no dia a dia para comprar uma carne, para comprar uma manteiga, para comprar um carro, para comprar um computador ou qualquer coisa do gênero. Isso faz diferença, Walter, até em coisas que nem são tão óbvias, mas a gente vê às vezes discussões sobre, só um exemplo, terceirização. Por que as empresas preferem contratar como PJ e não como CLT? Tudo isso tem a ver com tributo. E inclusive, o fato da gente ter muito oneração sobre a folha no Brasil é algo que está sendo discutido na reforma tributária porque mexe no comportamento das pessoas e das empresas. Às vezes alguém prefere contratar como PJ ou como CLT por causa desses custos. Então, se você é trabalhador assalariado, ou se você tem uma empresa, ou se você só compra as coisas no dia a dia, necessariamente você está afetado nessa reforma tributária. Então, deixa eu chegar também aqui no Dr. Vitor. Dr. Vitor, você também fica à vontade, caso queira comentar o que já foi dito até agora, tanto pela doutora Ariane, como também pelo doutor Cairo. Você fica à vontade, mas a pergunta que eu deixo para você é justamente essa, né? De certa forma,
deixando o ouvinte mais à vontade no entendimento do que nós estamos aqui a falar, uma vez que essa questão tributária, convenhamos, é um assunto muito árido, não é? Como já foi dito também, poucas pessoas conseguem entender perfeitamente aí sobre este assunto. Agora, quando é colocado, né, que essa reforma tributária foca mais essa questão de consumo, e tem ali aquele consumidor, toda vez que vai no mercado, a carne aumentou, o pão aumentou, a gasolina subiu, quer dizer, ela fica sem entender por quê. E geralmente quem está do outro lado do balcão é que paga o pato, né? Vocês que estão aumentando preços aqui. Mas na realidade o governo, quer dizer, o governo que eu digo, a administração pública da União, o estadual, distrital, de alguma forma que impõe, portanto, ali, no caso ali, a fatia, o tamanho, portanto, do imposto a ser cobrado, e a pessoa então tem que repassar tudo isso, portanto, aí para a clientela. Quer dizer, essa reforma, uma vez chegando, ela vai melhorar para quem está consumindo ou vai piorar para quem está consumindo e melhorar para quem, de alguma forma, está vendendo? Como é que é? Quem é que ganha com essa reforma e quem é que perde com essa reforma, doutor Vitor? Walter, eu vou usar exatamente o que você disse antes, que o advogado sempre fala. Depende. Sim, eu já sabia. Depende muito. Mas é legal essa parte de diferenciar como que afeta o consumidor e como que afeta os agentes de mercado. Sim. Né? Como meus colegas aqui falaram, né, e eu vou tentar resumir isso da forma mais simples possível, como se trata de uma reforma sobre o consumo, o contribuinte final dessa reforma, desse tributo, é o consumidor, sempre. Não importa se ele é rico, não importa se ele é pobre, não importa se é uma empresa, não importa se é pessoa física. É sempre o consumidor. Ele que paga o preço final do tributo. A questão para isso é o que pesa para a pessoa física. Por quê? Porque é ela que, ao final, vai ter que tirar parte do seu patrimônio, né, para se sustentar, ter sua subsistência e ver se sobra alguma coisa para um pouquinho de luxo, né? Um pouquinho de diversão. Então, dependendo da alíquota, dependendo de como essa reforma tributária saia, né? Isso pode afetar muito, muito severamente a vida de uma pessoa, tanto para bom quanto para ruim. Em relação aos agentes de mercado, as empresas e tudo mais, tributo é filtro para você poder agir dentro do mercado. Se você tem um sistema tributário que ele é impeditivo, ele é complicado e ele acaba e é caro também para você operar, empresas não conseguem se instalar aqui. Empresas não conseguem ter muita vida aqui. E isso é visto aqui no Brasil, porque parece que a média das empresas aqui de vida, das empresas é de 3 a 5 anos. E um dos motivos é simplesmente a complexidade tributária que o Dr. Cairo falou aqui antes. Com isso, um sistema tributário mais simples, ele visa o quê? Tirar esse filtro, ter mais agentes aqui, ter mais concorrência, ter mais empresas praticando seus serviços ou produzindo seus bens aqui. E isso vai favorecer quem ao final? A pessoa física. Então, a ideia por trás dessa reforma tributária é simplesmente isso, é tentar melhorar o ambiente de negócios aqui, né, simplificando o sistema. A ideia central sempre foi a da simplificação, né? A questão da carga tributária não importa tanto no começo, né? Porque, com certeza, com o tempo, a gente vai ter que se adaptar, né? A gente vai ter que adequar essa carga tributária para a realidade brasileira. Mas o que interessa mais no começo é como o sistema vai funcionar. Se ele vai funcionar como uma coisa que vai impedir as empresas estarem aqui e, com isso, vai aumentar o preço para o consumidor final, que vai ser o contribuinte final, né? Ou se vai ajudar a empresas se instalarem mais no Brasil ou serem criadas aqui, né, pelas próprias pessoas, pelos próprios brasileiros, né? Com isso, nós teremos mais produtos, mais concorrência, produtos mais caros, mais baratos, de várias qualidades que você queira, né? E com isso, barateando e deixando mais fácil a vida para o consumidor final. Tem uma questão que meus colegas estavam falando,
E é justamente só para demonstrar como é que é esse cenário como é que é esse cenário de impedir, né, os negócios aqui nos países, né? Como é que a tributação impede os negócios. Uma preocupação que eu pessoalmente tenho com essa reforma tributária é justamente a alíquota final. Né? E foi divulgado há pouco tempo que parece que vai ser de 20... Só para a gente entender, o que é a alíquota final? A alíquota final vai ser a alíquota que vai ser decidida, né, em cima do nosso novo IBS e CBS, né? Vai ser a soma praticamente dos dois. O que é? O IBS vai ser o Imposto sobre Bens e Serviços e o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, né? E que vão ser os novos tributos que vão substituir os nossos atuais tributos. Né? E esses tributos que incidem sobre sobre o consumo, né? E, lógico, o PIS e COFINS também. Mas, enfim, tem uma... Por que a minha preocupação é forte com relação a isso? Porque nós, aqui no Brasil, temos o Simples Nacional, né? Isso foi uma preocupação que nasceu lá dentro da OAB também, né? Para a alíquota que ia ser posta para os prestadores de serviços. Nós temos o Simples Nacional. Se no sistema normal de lucro presumido e lucro real tivermos uma alíquota muito alta, nós vamos incentivar as pessoas a ficar no Simples Nacional. E isso eu não estou dizendo que é uma coisa da minha cabeça nem nada disso. Isso é uma coisa que eu, quando estava fazendo pós-graduação, eu estudei a relação de alguns países, né, como é que funcionava a tributação. E eu fui estudar a tributação do Japão. Japão, há anos, não tem uma grande empresa. Não nasce uma grande empresa no Japão. Por quê? Porque eles têm um sistema lá parecido com o Simples Nacional. E o sistema deles de tributação normal é muito destoante desse sistema base deles, que seria o Simples Nacional deles. Então, ele é praticamente proibitivo, ele não deixa as empresas crescerem tanto. Você tem que manter o seu negócio pequeno para continuar pagando pouco. Se você tentar crescer um pouquinho mais, passando um pouquinho da tabela ali, já é um absurdo que você tem que pagar. Então, as empresas lá, elas tentam se manter pequenas. E a consequência é essa. Isso não acontece só no Japão, acontece em vários países. Parece que a Suécia tem esse mesmo problema lá. E é praticamente isso. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu. E tem mais coisas, nós vamos conversar bastante. Fique tranquilo aí. Agora, doutor Murilo, é aquela história, né? Quer dizer, se esse assunto fosse um assunto que a maioria dos segmentos estivessem de acordo, nós estaremos aí quase 30 anos debatendo. E o que a gente percebe, cada um querendo puxar o seu. Né? É a indústria, é o agronegócio, é os segmentos de alguma forma tentando ali puxar o seu. E é evidente que a pessoa física ali, né? E é o assunto que nós vamos puxar bastante, essa questão aqui da pessoa física. Quer dizer, o senhor também fica à vontade, enfim, para responder também, fazer alguma pontuação que o senhor queira pelas respostas aqui já feitas, mas afinal de contas, né, quando esse assunto, portanto, do imposto se chega, essa palavra, essa frase, ela é correta quando se diz que no Brasil quem paga imposto é o pobre? Quer dizer, que significado tem realmente aí essa frase perante essa imensidão de assuntos que temos hoje para explorar? Mas sempre simplifica nessa frase, doutor Murilo. Walter, é uma satisfação falar sobre esse tema. Eu gostaria de fazer um agradecimento também ao presidente Déry da OAB, que dá a oportunidade para a nossa Procuradoria de Assuntos Tributários fazer esse trabalho e abordar esses temas. E partindo, vou só puxar um gancho antes da alíquota, né, que o Vitor estava falando. Grosso modo, se você for olhar, a alíquota é um percentual que vai incidir sobre o valor da mercadoria, ou do bem ou do serviço. Vou ser bem claro. Vamos dizer que você contrata um serviço de R$1.000. A alíquota hoje, no máximo para o ISS, do Imposto sobre Serviço, é de 5%. Na reforma tributária, o que eles estão propondo com essa unificação dos tributos, do ISS, com o ICMS, unir os estados e municípios, eu vou bem simples. Eles estão propondo uma alíquota em torno de 27%.
Mas que reforma é essa? Tá vendo? Sai de 5, vai para 27? Isso. E diz que é bom ainda? E aí eles justificam essa questão dessa reforma tributária na distribuição da base do consumo. Como o Vitor bem falou e como você fez a abordagem aqui da sua pergunta, fala assim, será que é só o pobre? Vamos tributar o rico? Vamos tentar equilibrar esse sistema? Vamos trazer melhorias e soluções para um sistema que é da década de 60. Sim. O nosso código tributário é da década de 60. Se você for olhar a nossa lei de execuções fiscais, é da década de 80. E hoje a gente tem tantas melhorias para implementar em questões tecnológicas, a gente tem acesso à informação, a gente tem acesso a métricas, não só de dentro do país, mas também de fora do país. Então você, numa reforma tributária, para você trazer esse equilíbrio, uma justiça social, uma justiça fiscal, a gente tenta fazer esse equilíbrio e trazer essa alíquota, né, que eles falam que é uma alíquota maior, porque ela não vai tem uma não cumulatividade do sistema. Então, ele vai pagar só no fim da cadeia. Então, as pessoas que forem pagando na cadeia de consumo, de serviços, enfim, vão ter seus abatimentos no fim. E, no fim das contas, quem vai pagar uma maior carga tributária, com todo o respeito, né, toda a dinâmica, são as pessoas de mais baixa renda. De novo? Por quê? Porque, puxando aquele gancho lá do que falou do aumento do preço nas prateleiras. Sei. Quando o empresário ele pega esse custo para ele vai ter que repassar de alguma maneira. Ou ele absorve aquele custo, que não vai acontecer. Senão ele vai à falência. Ou ele repassa. E quem está na ponta da linha hoje? Os nossos maiores consumidores. Né? São toda a população de pessoa física, em sua maioria, mas tem pessoa jurídica também que contribui, enfim. Mas a pessoa jurídica pode entrar nessa cadeia de não cumulatividade. Ela consegue abater os tributos que ela já pagou. A pessoa física não, porque ela está na ponta da linha. Ela vai ser impactada direta por esse aumento de tributação. E puxando outro gancho dessa questão da alíquota, o Brasil, nessa discussão da reforma tributária atual, a gente está fazendo toda a transição por meio de leis complementares. Então, hoje, fica um sistema que você está na Constituição, eles estão fazendo uma PEC para fazer uma reforma tributária, fazer a união desses tributos, fazer a transformação e todo do sistema. Só que a alíquota não está definida ainda. Quanto a pessoa vai pagar vai ser implementado depois, por meio de leis complementares. Então, isso traz uma insegurança. Qual é o mote da nossa reforma tributária hoje, ao meu ver, e qual é um dos grandes problemas do país, do Brasil, por que o país não deslancha? Porque a gente não tem duas palavrinhas aqui para garantir o nosso arcabouço, que é previsibilidade. Hoje o Brasil não tem previsibilidade. E não tem segurança jurídica. Para você pegar o empresário, ele fazer investimentos, ele conseguir saber do que aquele valor que ele está colocando lá, ou então aquela absorção de carga tributária, ao invés de repassar para o contribuinte, ele vai pegar e vai investir, vai tomar aquele prejuízo, mas sabendo que no futuro ele tem uma previsibilidade de melhoria do sistema, onde vai ter a redução da carga tributária, onde esse sistema de gerenciamento ou de tecnologia vai favorecer para ele ter uma carga tributária menor também em questão de escrituração fiscal, declaração de imposto, cruzamento de informações de notas fiscais e ter a segurança de que aquela operação dele vai se concretizar. Hoje esse é um dos grandes problemas do Brasil. Então acaba tendo que repassar para alguém essa carga. E quem está na ponta da linha? Quem tem que absorver isso? A pessoa olha, opa, é o consumidor final. Então é isso que ocorre hoje. Se o empresariado, se esses debates que você falou, né, da reforma tributária, todo mundo quer puxar a sardinha para o seu lado, né? Todo mundo quer preservar o seu setor. Todo mundo quer implementar a melhoria e a garantia a segurança jurídica do seu setor. Por quê? Como a gente não tem essa previsibilidade, eles pensam em mitigar riscos, em mitigar danos. Você tem que diminuir a probabilidade do governo chegar amanhã e falar, não, a alíquota não é de 20, é de 30. Entendeu? Então, eles já querem garantir isso previamente para conseguir estruturar a operação. E não sei se ficou claro para os ouvintes a questão da alíquota. Tem uma base de cálculo, aí tem um percentual que incide sobre aquela base, sobre o valor do serviço, sobre a mercadoria. Então, é isso. Então, eles vão fazer essa junção em uma alíquota só. Juntar serviço com mercadoria, enfim. Então, só para contribuir e finalizar essa primeira parte do debate, a reforma tributária é essencial.
E eu sou grato por presenciar, né, por ainda estar vivo, de começar a presenciar uma reforma tributária, porque é o debate de 30 anos, né, dessa construção. Agora a gente está chegando num consenso e eu espero que esse consenso traga realmente a justiça tributária, onde o mais pobre, a pessoa de baixa renda, ou então até o mais rico, o empresário, ele tenha previsibilidade, que ele não seja prejudicado e ele consiga estruturar a operação para gerar emprego, gerar renda e conseguir fomentar a economia. Porque, afinal de contas, quando você pega uma carga tributária alta, você está centralizando o dinheiro na mão do Estado, como o Caio falou, e sem nenhuma garantia de contraprestação. Por incrível que pareça, que nosso sistema não obriga o governo a falar você vai tapar o buraco da via. Ele não obriga. Então, quando você consegue estruturar isso de maneira coerente, você tiraria o dinheiro da mão do Estado e colocaria na mão do trabalhador. Uma alíquota menor, imposto menor, você desonera o contribuinte e fomenta a economia para o dinheiro circular aqui embaixo. Mas isso são questões que estão sendo debatidas no Congresso Nacional. Eu tenho certeza que está em boas mãos e tenho certeza que o Brasil vai sair vitorioso dessa reforma tributária. Agora, quando o doutor Murilo fala justamente na questão da justiça tributária, doutora Ariene, quer dizer, estamos longe dessa justiça porque é evidente que o leigo deve estar pensando, mas de novo, essa reforma toda aí, eu estou pensando, vai melhorar eu comprar o meu remédio na farmácia, vai melhorar eu comprar o meu pão, leite, tudo isso é tributado, quando muitos pensam que, quer dizer, a cesta básica não deveria ter tributação e outras coisas mais, mas tudo é tributado, de novo lá vem esse para cima de mim. Quer dizer, no caso, o pobre, ou seja, aquele que não é empresário, aquele que está ali no dia a dia realizando, portanto, as suas compras. O que ele teria como defesa para que dentro dessa reforma, essa reforma tributária, ele não venha a ser, porque a princípio ele deve estar pensando, poxa, vou ter que assumir tudo isso de novo e a minha rua continua esburacada, já foi dito aqui que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é vinculado, mas na cabeça dele, que paga, portanto, IPTU, paga IPVA, paga uma série de coisas, nada vem, portanto, aí ao seu favor. Afinal, essa luz da justiça tributária, ela está próxima, está mais clara ou ainda continua bem, quase apagando, como sempre, doutora Ariene? Olha, Walter, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente e a gente não pode correr o risco da reforma repetir erros que vieram acontecendo nos últimos anos. Por quê? Boa parte dos princípios que hoje são defendidos nessa reforma tributária, eles já constavam do texto da Constituição de 88. Lá, a salvaguarda estava lá no texto da Constituição de 88. Não, alguns diretamente, outros indiretamente. Dá um exemplo de que um dos meus colegas falou, acho que foi o Vitor. A tal da não cumulatividade. O que é isso? O que é isso? A gente tem uma cadeia produtiva inteira, certo? E o tributo, ele é um componente de custo desta produção. Então, quando eu pego lá o primeiro metal para terminar na construção do carro, né, para que o carro esteja pronto, aquele metal, a matéria-prima inicial, o minério de ferro, né, ele já carrega ali um tributo. E esse tributo ele vem sendo carregado na cadeia toda. Então, em todas as etapas do processo produtivo, esse tributo ele vai sendo engordado, certo? Eu acho que, se a minha estatística não estiver errada, se o meu dado não estiver equivocado, a última vez que eu vi o dado, acho que da Anfávia, quando a gente pega o valor total do carro no Brasil, são 42% do total do veículo significa tributo, do custo do tributo dentro de um veículo. E aí essa reforma ela vem para quê? Para limpar, para dar mais fluidez no sistema de compensações, aquilo que eu recolhi na primeira etapa, seja efetivamente compensado na etapa posterior. Algo que já poderia ter sido, já poderia estar em execução hoje, mas que por uma série de distorções que foram acontecendo ao longo do tempo, de interpretações, de modificações legislativas, isso foram criando-se obstáculos para esta plena não cumulatividade. E hoje ela realmente não existe. E aí o empresário carrega, por exemplo, uma série de créditos acumulados que ele não consegue se desfazer.
Muitas pessoas jurídicas no Brasil hoje, elas têm se a gente pudesse chamar isso de uma poupança, elas têm uma poupança enorme com o governo, que é o tal do crédito acumulado. E ele não consegue fazer nada. Isso é um grande problema. Em matéria de ICMS, isso é seríssimo. Em matéria de PIS e COFINS, que é o tributo federal mencionado pelo Caio, isso também é seríssimo. Existem muitos obstáculos, coisas que foram sendo enxertadas na lei, que impedem a fluidez desse sistema. Então, esta reforma, sobretudo, ela tem que preservar pela fluidez desse sistema. E ela traz isso de que forma? Através do crédito financeiro. E isso foi sabiamente, tanto no texto da Câmara quanto agora no texto do Senado, posto claramente no texto constitucional. Isso é um aviso às administrações tributárias. Não criem mais embaraços à não cumulatividade. Por que é importante não criar embaraço a essa não cumulatividade? Para que a gente tenha essa fluidez. Porque no momento em que eu tenho essa fluidez e esse aproveitamento integral, efetivamente eu posso ter uma redução de alíquota. Perceba que o número parece gigante, sair de 5 para 27, como o Murilo mencionou, mas hoje essas são as alíquotas específicas. Quando a gente olha o todo tributário, o custo tributário, como eu mencionei, de perto de 42%, na verdade, se a coisa funcionar direito, nós teremos uma redução. E isso vai beneficiar a população. Porque a simplicidade traz ganhos. Você não ter que dispensar um departamento inteiro de contabilidade ou de advogados, de especialistas, para poder fazer obrigações acessórias, cumprir obrigação acessória. O que é uma obrigação acessória, Irene? É aquela declaração que todo mundo preenche, mas a pessoa física preenche uma vez por ano. A empresa faz isso todos os dias. Nossa. A sistematização é completamente diferente. E isso tudo eleva o custo. É mais mão de obra trabalhando naquilo que não é relevante. No final, isso está lá embutido no preço, né? O tal do custo tributário, ele é muito maior do que simplesmente a alíquota. Então, a reforma tributária tem que cuidar de reduzir o custo tributário. Né? Um custo também que foi sendo aumentado, pois, como você disse, cada setor, hoje praticamente cada setor tem um sistema tributário próprio. Isso foi construído por interpretações da Receita Federal, por interpretação dos estados e dos municípios. Então, em determinadas situações, você tem setores que são muito específicos e tem um sistema único de tributação. E a reforma vai corrigir tudo isso? E a gente espera, e esse deve ser um objetivo perseguido também, para que a gente tenha um sistema o mais uniforme possível. E é por isso que é tão importante a gente evitar as exceções ao sistema. Há muita discussão no Congresso nesse momento sobre as exceções, sobre os regimes diferenciados, e é importante que a gente tenha aí parcimônia para que não aconteça o que já acontece hoje, né? E com isso a gente tenha efetivamente um caminho melhor para a redução de carga tributária global e, assim, efetivamente melhorar a vida da pessoa física, que é quem está indo lá e pagando pelo produto, né? Então, a reforma traz vários ganhos. Primeiro que eu paro com a sopa de letrinhas, né? ISS, ICMS, PIS, COFINS, IPI, que são os que incidem diretamente nessa cadeia produtiva, transforma só em duas siglas. O IBS e a CBS. O IBS que vai ficar para os estados e municípios, a CBS para a União. Já reduzimos por aí. Então, ao invés de 6 declarações diferentes, eu passo a ter 2. Perceba como isso já muda o perfil, né, a quantidade de gente para trabalhar para preencher essas obrigações. Segundo, que quando eu tenho crédito financeiro, que quer dizer, a empresa que me vendeu a matéria-prima já recolheu. Comprovado o recolhimento, eu automaticamente excluo aquele custo, já está comprovado. Né? Então, eu não gasto mais horas da tal da compensação tributária, que é ir lá na União ou ir lá no estado do município e dizer, olha, quem me vendeu a mercadoria recolheu, então aqui você precisa me devolver esse crédito. Isso se torna automático. A gente elimina em boa medida o problema do crédito acumulado. Tudo isso pode, o sistema voltando a funcionar plenamente, como deveria ter funcionado lá a partir de 88, a gente tem grandes chances de efetivamente redução de custo tributário e assim beneficiar a pessoa física e a gente ter uma melhor distribuição, uma melhor justiça tributária. Pelo que disse a doutora Ariane, se é que eu entendi, você só pode puxar minha orelha se eu estiver falando alguma coisa que não esteja correta. Como ela muito bem pontuou, né? Na origem, matéria-prima já tributada. E uma vez finalizada, não teria mais tributo, seria isso, né? O arroz colhido no campo. Quer dizer, ele passa por uma série de processos até chegar, portanto, ali para o consumidor já empacotadinho. E, evidentemente, que ali também tem a sua carga tributária. Essa carga tributária do arroz desapareceria com essa reforma que está sendo proposta, no caso, doutor Cairo?
Bem, a carga tributária desaparecer não vai acontecer, certo? Mas assim, o que a doutora Ariane estava falando, ela também pode me corrigir, caso eu esteja errado, em relação à não cumulatividade, era que assim, hoje a gente tem, que acontece? Quando você compra, aí eu vou usar o exemplo dela do carro, porque é mais fácil da gente fazer essa referência com carro do que com arroz, que é um produto mais simples, é um produto agrícola, né? As pessoas plantam, sacam e vendem o arroz, assim, não tem tantas etapas. Me permite só uma parte? Claro. O arroz, Walter, com perdão, ele não é um bom exemplo, porque tudo que é da cesta básica, ele já vai ter um tratamento diferente. Tá certo. Então, para exemplificar, Então, que é mais retira o arroz. fácil, como o Cairo colocou, falar do carro. Então, pode ficar à vontade, doutor Caio. Só que assim, hoje, nesses tributos, nesses bens que a gente consome, então, vamos falar do carro. No minério de ferro, né, no exemplo que a doutora Ariane deu, que depois é transformado, que é depurado, e aí aquele ferro depois é usado para fazer uma liga de aço, que aí depois faz placas, que aí depois faz uma lataria, que aí depois vira um carro. Veja que, geralmente, cada etapa dessas é feita por uma empresa diferente, um contribuinte diferente. Geralmente, a montadora de carro, ela não colhe minério de terra, ela não faz mineração. Sim. Então, quem faz mineração, quem transforma aquilo ali em uma liga de ferro, quem transforma em aço, quem transforma numa lataria e quem transforma num carro, e depois quem vende o carro para o consumidor final, a concessionária, são todos empresas diferentes. E a não cumulatividade, o que vai mudar em grande medida é que a gente vai parar de ter muitas discussões sobre o que gera crédito e o que não gera para cada uma dessas pessoas na cadeia. Porque se você não gerar crédito para essas pessoas na cadeia, o que acontece? O custo tributário, o ICMS, que a pessoa que extraiu o minério de ferro pagou, ele vai no custo da venda que ele fez para quem vai fazer a liga de ferro. E que vai para o custo da liga de aço, que vai para o custo da placa, que vai para o custo da lataria, que vai para o custo do carro na fábrica, né? Que vai para o custo do carro na concessionária. Então você imagina ter ICMS somando ao outro ICMS em cada etapa dessa cadeia. E é por isso que a gente, nos tributos sobre o consumo, a gente tem esse princípio da não cumulatividade, que é justamente o que permite cada um tomar esse crédito e evitar essa acumulação. Mas hoje, a gente tem muitas exceções, muitas regras complexas a essa não cumulatividade. Tem uma discussão infinita sobre bens de uso e consumo. O STJ, inclusive, acabou de julgar uns embargos de divergência sobre isso, mas desde o início da Constituição de 88, tem essa discussão sobre o que configura um bem de uso e consumo para ICMS, porque tem um diferimento no tempo para você não tomar crédito, por enquanto, desses bens de uso e consumo. O que é isso, bem de uso e consumo? É uma discussão muito complexa que a gente está discutindo há algumas décadas. E hoje é uma dificuldade muito grande para as empresas tomar crédito. Algumas, como a doutora Ariane colocou, até tomam e acumulam porque não conseguem usar esse crédito. Quem exporta, por exemplo, esse ICMS não vai incidir na venda dele na exportação, mas ele acumulou crédito da cadeia dele, mas ele não tem venda tributada para usar esse crédito. Fica um estoque de crédito gigante com o Estado, né? Ele vira credor do Estado, mas ele não consegue gastar isso, ele não consegue tornar isso em liquidez para a operação dele. E aí isso é realmente algo que vem se acumulando muito, é um problema que a gente tem muito e que gera esse aumento que o senhor falou no arroz, que talvez não seja o melhor exemplo, porque primeiro que a cesta básica justamente tem essa desoneração, tem uma desoneração severa, mas não deixa de sofrer os custos indiretos, certo? A gente falou aqui muitas vezes desse custo de complexidade do sistema, e isso continua. Muita gente confunde o terceiro setor, por exemplo. Você pensa, poxa, desfruta de imunidade tributária. Então, a Constituição diz que o terceiro setor, entidade assistencial e tudo, não paga imposto. É verdade. Mas
essas entidades também são muito fiscalizadas, também lidam com algum custo na administração do tributo, das obrigações acessórias. Então, mesmo o arroz ainda sofre um pouco, e essa reforma tributária vem com o objetivo de melhorar um pouco essa situação toda, embora eu seja um pouco mais cético quanto ao sucesso dela que a doutora Ariene. Ela está mais otimista do que eu. Vamos torcer que ela esteja certa. Perfeito. E para... Pois não, agora com o doutor Vitor. Quer dizer, dentro do que foi colocado aqui, uma frase também que soa bastante no ouvido, portanto, aí da população, aquela que não avança muito nesse debate, é a questão da guerra fiscal entre os estados. Quer dizer, essa reforma, de alguma maneira, ela chega também para corrigir essa questão. Brasília, por exemplo, tem uma carga tributária para uma empresa, se essa é a palavra correta, né? Para poder instalar uma empresa aqui. Aí, de repente, a empresa vai no estado de Goiás, que bem do lado, não, que é bem menor do que lá. Quer dizer, esse é o que se discute aí entre os leigos. Quer dizer, uma reforma dessa, de alguma maneira, ela corrige isso, e uma vez corrigido esse ponto, fica bom para quem? Walter, a reforma, ela vai mudar a lógica da tributação. A gente tem uma lógica agora que quem tem que recolher o tributo é a origem. Tanto que existe aquela... Ou seja, quem está produzindo bem, né? Uhum. Tanto que existe aquela discussão lá da DIFAL, que uma parte fica para mim, para um estado, outra parte fica para outro estado. E isso criou uma grande confusão no STF, né? Que tem até ações até hoje em relação a isso. Mas agora, a lógica que a reforma que pretende fazer é que o destino fique com o tributo. Ou seja, o destino, exatamente. Por exemplo, São Paulo. São Paulo chega e produz bem, né? Aí o bem vai ser vendido para um consumidor do Piauí. Parte desse tributo, do consumo, se o consumo está sendo feito no Piauí, então a tributação... Quem paga a conta é o Piauí. Exato. Não, quem recebe o dinheiro vai ser Piauí. Dessa tributação. Tá? Entendi. Mas ainda existe toda aquela discussão também do CBS, do IBS, na verdade, acho que CBS, na verdade, como que vai ser feita essa repartição ainda, né? Que parece que a lei complementar ainda que vai decidir como que vai ser feita essa repartição, e está sendo uma guerra de foice entre estados e municípios e a União, né? Sempre, porque na nossa experiência a União normalmente fica com grande parte dos tributos, né? Em toda vez que há uma reforma, a União tem mais poder e normalmente fica com grande parte. Mas com relação à guerra fiscal, realmente a intenção é que, com essa lógica de destino, você consiga favorecer não os grandes produtores, mas os grandes consumidores agora, né? E isso pode implementar algumas coisas. Por exemplo, se você tem uma capital que começou a tem muito turismo, por exemplo, começa a receber gente lá com muito consumo disso, daquilo, né? E esse produto não vem daquele estado, então ela começa a recolher mais produtos ali, né? Com mais imposto ali, começa a ter uma arrecadação maior, justamente por conta de uma atividade que não é uma atividade relacionada a consumo em si, né, que é o turismo. É uma atividade que acaba que a consequência indireta dela é o consumo, porque turista consome. Sim. E com isso acaba aumentando de uma forma conexa, né, indireta, a arrecadação daquele estado. Deixa eu buscar então agora. O senhor concluiu, né, doutor? Sim. Tá. Então vamos lá então, doutor Murilo. Quer dizer, estamos fechando aqui já, falei para a senhora, doutora, já estamos fechando aqui a primeira hora. E na segunda hora nós vamos entrar mais na questão das negociações, né? As pessoas de alguma forma pretendem negociar aí os seus débitos com os governos, tanto a União, federal, estadual. De repente muita gente pode até entender, opa, chegou o refis, graças a Deus. Mas será que é uma boa realmente entrar no refis? Ou seria uma boa a pessoa de forma individual buscar uma negociação, né? Então nós vamos entrar nesse assunto já já. Então, para a gente fechar essa primeira hora do programa, doutor Murilo,
Como é que o senhor vê também tudo isso que nós aqui conversamos? Quer dizer, numa reforma tributária em que o município briga com o Estado, que briga com a União, quer dizer, já foi dito aqui pelo doutor Vitor que a União realmente pega a maior fatia, portanto, do bolo, quando na realidade é no município que tem as grandes demandas. Quer dizer, nós temos no nosso Congresso os nossos representantes, né? Nos estados, Câmara e também Senado. E o senhor disse que essa é uma reforma dos sonhos. Reforma dos sonhos que eu digo assim, até que enfim chegou uma discussão para a gente debater, portanto, aí a reforma. Para que haja realmente essa justiça, que os estados não fiquem, de alguma forma, ganhando mais ou recebendo mais do que o município, que a União abocanhe mais, mas a União tem mais força. Enfim, diante disso tudo que nós conversamos aqui, qual a conclusão que nós podemos chegar? Olha, como diz o Vitor, né? Você já falou no início do programa, depende, né? Eu não poderia me fugir dessa conclusão. Essa é ótima. Por quê? Porque o escopo da reforma tributária que todo mundo deseja é que haja simplificação do sistema e haja melhoria para a população, para o cidadão e pela circulação de riquezas no nosso país, né? De crescimento, de exploração do potencial. Tem alguns estados ou municípios que têm uma produção voltada para o agronegócio, a outra mais para a indústria, a outra tem prestação de serviço. Então, a intenção seria equilibrar esse sistema para melhorar o ambiente de negócios no país. Agora, puxando um gancho com o que a doutora Ariane e o doutor Cário colocaram a respeito da não cumulatividade, porque hoje, a rigor, o contribuinte que tem esses créditos, ele não consegue negociar isso com o Estado e não consegue nem vender a terceiros. Ele não consegue repassar esse dinheiro que ele tem, falar, tudo bem, Walter, eu tenho aqui 1 milhão de crédito, mas eu não consigo, eu não tenho elementos, a minha atividade não permite eu compensar, mas esse dinheiro está aqui. Eu não consigo falar assim, tudo bem, Walter, eu te cedo ele para você aproveitar. O Estado veda isso. Então você fica com uma demanda de capital represada, você não consegue trabalhar isso. E hoje, se você for olhar na nossa administração tributária, a gente tem uma União, tem mais de 5 mil municípios e tem os estados, né? 27 estados, com o Distrito Federal, enfim. Então, na prática, você tem mais de 5 mil sistemas funcionando. Imagina isso, olha que loucura. Como você consegue equilibrar uma cadeia produtiva de não cumulatividade, sendo que você tem mais de 5 mil sistemas em paralelo tramitando em conjunto. E o que a gente fala? Com a reforma e com a tecnologia, a gente poderia fazer isso e simplificar essa sistemática. Hoje, com a tecnologia, você consegue unificar a emissão de notas fiscais, por exemplo. Você sabe o lançamento da nota fiscal, quem é o contribuinte que consumiu, quem foi o que vendeu, quanto pagou, quanto é a alíquota, quanto ele pagou de tributo tal, de tributo Y, X e tal. E unificar essa cadeia por meio da tecnologia para dispensar aquilo que a doutora Ariane falou, por exemplo. Eu tenho que comprovar que a pessoa na cadeia pagou o tributo. Então, assim, tem várias coisas ainda que eu acredito que a gente possa aprimorar, para fechar essa reforma tributária e trazer opções tecnológicas, que o mundo evoluiu, para a gente trazer para simplificar o sistema e diminuir a capacidade, as obrigações acessórias. Porque se a gente consegue implementar essas melhorias, a gente diminui muito o sistema e consegue trazer transparência, previsibilidade e segurança. Ao invés do contribuinte ser obrigado a declarar, por que ele já não pega a declaração da nota fiscal? Hoje você consegue fazer um cruzamento de informações de maneira simples, né, da cadeia, e você consegue abater isso, equilibrar a cadeia e mensurar onde está o tributo, onde você pode reduzir a alíquota, onde você precisa ajustar. Enfim, são essas questões. Então, o nosso intuito, né, e o nosso anseio na reforma tributária, que ela realmente traga essas melhorias para a vida do cidadão também. Não só para a vida das empresas e para os investimentos, mas que o cidadão seja beneficiado e tenha transparência e consiga realmente ter os elementos de uma negociação tributária, ele consiga dialogar com o Estado para desmistificar aquela figura do Estado sempre querer abocanhar, sempre querer tributar, sempre querer fiscalizar o contribuinte, onde a relação seja mais amena, mais simples, que tenha uma confiança, que você consiga transitar. Então, esse é o anseio, que a reforma tributária melhore nesse aspecto de compensação de crédito, de não cumulatividade, de segurança jurídica, de previsibilidade, simplificação e de encontro de contas, por que não? Porque você tem um crédito da União, você não poderia compensar com o Estado ou com o município. Por que a máquina pública não permite isso?
Porque que, se eu sou credor do Estado e vai entrar nessa dinâmica, por que eu não posso compensar com o débito que eu tenho do município ou da União? Eles precisariam conversar entre si. Então, é isso que, ao meu ver, poderia melhorar e ajustar nessa sistemática. Para concluir, né? Para concluir, Walter, é isso. Espero que a gente tenha sucesso nesse debate aí. Com toda certeza, né? Nós estamos fechando aqui a primeira hora. Falei para a senhora, doutora, que aqui o tempo voa, né? Mas na segunda hora nós vamos entrar mais naquele ponto aqui já citado. E, de certa forma, com toda certeza, vai esclarecer mais ainda para a pessoa física, aquele imposto que lhe está tirando o sono, que ela tem que pagar, que está acumulado, que está atrasado, como negociar, portanto, aí essa questão. Então, tudo isso nós vamos fazer na segunda hora do programa. Peço licença à senhora, aos senhores, para que possamos ir ao nosso intervalo, mas já estaremos de volta e vamos dar sequência ao nosso debate no Justiça na Tarde. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. E vamos nós, né? Já entrando na segunda hora do nosso debate, são 16 horas mais 5 minutos. O nosso debate está relacionado, portanto, com a reforma tributária, tanto alcançando a pessoa física, como também alcançando a pessoa jurídica. Conosco hoje aqui no nosso estúdio, na Rádio Justiça, nós que estamos transmitindo tanto pela 104,7 FM, como também transmitindo via YouTube, canal da Rádio Justiça. Estão conosco o doutor Murilo Castilho, que é conselheiro seccional e procurador de assuntos tributários da OAB-DF, ele que é especialista em direito tributário, doutor Cairo Trevia, Trevia Chagas, que é advogado graduado em Direito e membro da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Também conosco o doutor Vitor Ribeiro, Procurador-Geral de Assuntos Tributários da OAB-DF, ele que é especialista no Direito Tributário e Finanças Públicas pelo IDP e mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento também pelo IDP. E doutora Ariene Darco Diniz e Amaral, advogada, mestre em Direito e Políticas Públicas, especialista em transação tributária. Transação tributária, doutora Ariene, ou seja, um assunto que com toda certeza interessa muito para a pessoa física, como também para a pessoa jurídica, principalmente, né? Pessoas que de alguma forma têm aí os seus débitos juntos aí aos institutos, aos órgãos, tanto federal, estadual, como também municipal. E muitos ficam naquela expectativa do surgimento de um refis. O refis está, portanto, inserido na nossa cultura como a tábua da salvação de muitas empresas, de muitas pessoas jurídicas, aliás, físicas, que de alguma forma devem e não estão tendo como pagar, como tem que ser, ali de forma imediata. Então, tem sempre ali uma facilidade em termos de prazo, diminuição de juros. Quer dizer, este é o melhor caminho para resolver a vida tributária, a saúde tributária, portanto, de uma empresa, como também de uma pessoa física. Existe a possibilidade de buscar também uma negociação tipo solo, isolada, eu chegando ali na empresa, fazendo uma proposta. Quer dizer, ou só é salvo quem de fato ingressa ou aceita ingressar no refis. Walter, esse é o tema do coração. Então, transação tributária é, para mim, uma das maiores conquistas que nós tivemos em matéria de sistema tributário nos últimos anos. Apesar dela estar prevista desde lá do Código Tributário Nacional, só a partir de 2020, na verdade, que nós tivemos a edição da medida provisória 899, depois a consolidação da lei 13988, a aprovação dela pelo Congresso em 2020. E ela deixa claro que esse país é feito de bons pagadores de impostos e que enfrentam eventuais problemas financeiros e não conseguem adimplir com as suas obrigações. Então, por isso que eu gosto tanto dessa lei. Porque, ao longo da história, quando os novos governos ou o empresariado em dificuldade, a solução sempre foi a oferta de um refis.
O que é o refis? Eu devo um tributo, não dou conta de pagar, eu posso ir no órgão que está me cobrando, se for o Estado, o município, ou a União, e aqui vamos falar da União porque essa lei é federal, e você poderia parcelar em 60 meses, mas 60 meses não era suficiente. Aí as empresas continuavam acumulando, as pessoas físicas continuavam acumulando, chegava numa determinada época, vem um governante falando, então eu vou lançar um refis. E o refis ele é igualzinho para todos. Então, o contribuinte que tinha boas condições para pagamento, ele aproveita os mesmos benefícios do contribuinte que realmente estava com a corda no pescoço. E isso gera uma injustiça tributária muito grande. E não trabalha bem com a responsabilidade tributária de todos nós. Todo cidadão contribuinte, nós temos que ter responsabilidade enquanto membros de uma sociedade em adimplir, em recolher os nossos impostos, porque é o produto dos tributos que fomenta, que financia, né, efetivamente as políticas públicas. A transação tributária vem e faz o quê? Olha, você, bom contribuinte, pessoa física ou pessoa jurídica, que enfrentou, nos últimos tempos, uma crise financeira, e a gente acabou de ter uma crise sanitária, uma crise de saúde, vindo aí da pandemia da Covid-19, e ela deixa esse exemplo muito claro. Bom, você acabou de enfrentar esse problema, você não conseguiu adimplir esses impostos, esses tributos, vamos negociar. E aí, aquela porta aberta que a gente tinha antes só nas instituições financeiras, para chegar lá e falar, olha para o meu extrato e veja realmente como é que eu posso pagar, hoje é possível fazer isso no governo federal e em algumas localidades ao longo do país. Primeiro local do Brasil que trouxe essa implementação foi a Prefeitura de Blumenau, em Santa Catarina, encaminhada por uma procuradora, a professora Cleide, que é a entusiasta do tema, e é um exemplo de muito sucesso nacional. Então, a pessoa física que está lá, que não conseguiu pagar o IPTU, que sofreu uma enchente ou que enfrentou algum problema e não conseguiu pagar aquele tributo, tem lá à disposição dela uma transação tributária. Hoje isso é possível em alguns municípios, em alguns estados, o estado do Pará também tem, e a gente tem no ambiente da União Federal para os impostos, né, tributos federais, imposto de renda, PIS/COFINS, IPI, enfim. Mas aqui o nosso trabalho a nossa defesa é que esse instrumento seja ampliado o máximo possível no Brasil inteiro, que ele seja replicado o máximo possível. E a reforma tributária permite que isso aconteça, porque na medida em que a gente tem a redução desse número de impostos, né, para 2 impostos na relação de consumo apenas, isso pode já ser colocado como pressuposto. Então, numa eventual dificuldade, o cidadão tem à sua disposição, a pessoa física ou a pessoa jurídica passa a ter à sua disposição um instrumento de negociação. E aí é possível sim, Walter, você vai lá, respeitados determinados critérios, e diz, eu devo tanto, posso pagar em tantas vezes. E a lei traz estándares, grau máximo de desconto, número máximo de parcelas em que pode ser feito esse pagamento. E traz mais. Imagina você, eu sou do setor da construção civil e você é do setor do agronegócio. Você é um agricultor que recebe o seu dinheiro produto da venda da soja. Eu recebo o meu produto da venda dos apartamentos que eu estou lançando, numa incorporação, por exemplo. É possível que a gente faça o seu pagamento dentro da transação tributária vinculado ao recebimento da safra da soja, assim como é possível fazer vinculado ao recebimento dos apartamentos no caso da incorporação. A transação tributária respeita a particularidade do contribuinte. Isso é muito importante, porque no fim do dia, isso é preservar empresas, é preservar empregos, é preservar renda. Esse é o olhar da transação tributária para o contribuinte. Então, a gente tem aí à disposição no ambiente federal esse instituto e a gente roga a OAB aqui no Distrito Federal, né, pessoal, a gente está trabalhando para isso. Tivemos um evento interessantíssimo na última semana, porque o Distrito Federal também pode ter essa lei e ainda não tem. A Procuradoria do Distrito Federal já trabalha num projeto, mas a gente espera que o governador e que a Câmara do Distrito Federal também impulsione o tema, porque há muitos empresários no Distrito Federal, há muitos cidadãos no Distrito Federal que têm muito a negociar. E isso pode ajudar muito a economia. E da onde isso vem? Olha, Walter, o sistema tributário é muito complexo. A gente acabou de falar da reforma tributária. E esse sistema todo, ele colocou o contribuinte e a administração tributária em posições antagônicas. E isso fez gerar a nossa briga, né, o litígio. E o litígio tributário de quando o fiscal vai lá na empresa, multa a empresa, ou quando ele manda lá para sua casa, aquela cartinha da malha fina, dizendo que você está devendo, e aí aquilo começa
Até a última decisão judicial disso, a média no Brasil, por um estudo do CNJ e um estudo da ABJ e do BID, que foi lançado pela Receita Federal ano passado, são 19 anos. Agora você pensa o custo disso para a sociedade. Porque não é só o custo da empresa que está pagando, não é só o custo do cidadão que está pagando o advogado, é o custo da sociedade, que aquele produto tributário não veio para os cofres públicos para poder ser revertido em políticas públicas. Então, tem um custo enorme. E na União, os números são astronômicos. A dívida ativa da União, que é esse banco de onde estão todos os tributos que foram devidos não pagos, ele ultrapassa 2 trilhões de reais. E está sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Pela transação tributária desde 2020 até hoje. O número é da semana passada, foi divulgado por um colega procurador da Fazenda Nacional. Foram 500 bilhões de reais negociados. E aí a grande sacada da diferença do Refis é porque, como ele personaliza o formato do pagamento, o nível de adimplência é muito superior ao do Refis. O Refis, as pessoas, normalmente elas faziam ele ali para poder ter a certidão rapidinho, né? Tá lá com a certidão limpa. Uns 3 meses. Exatamente. Dava um respiro e daí a pouco ele já não conseguia pagar. E aí ficava inadimplente de novo, esperando o próximo Refis. Pela transação tributária, não mais. O índice de adimplência, os números de adimplência da transação são muito bons. E a gente espera que esse exemplo seja cada vez mais replicado no país. Hoje, no ambiente federal, qualquer débito acima de 10 milhões de reais pode ser negociado individualmente. Débitos inferiores, eles também podem ser negociados individualmente, mas aí vai depender um pouquinho de cada característica. Se a gente tiver, por exemplo, débitos de FGTS acima de 1 milhão de reais, também já podemos negociar. Se a gente tiver uma situação de uma empresa em recuperação judicial, perceba, o empresário está em total dificuldade, mas o débito dele não é de 10 milhões de reais, o débito dele é de 2 milhões, o débito dele é de 700 mil reais. Ele pode abrir uma transação por proposta individual. E para aqueles que aí sim é vala comum, né? Tem gente também que foi só um desequilíbrio, foi há editais disponíveis e há ótimas condições. Foi uma das coisas muito interessantes que nós conseguimos colocar na lei da transação, a peculiaridade do débito de pequeno valor. Então, quem deve, a pessoa física que deve até 60 salários mínimos, ela tem desconto linear, 50% do débito. Pode parcelar em até 60 vezes. Está lá disponível no site da Receita Federal, no site da Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, dependendo da gradação desse débito, existe mais de uma solução para o tratamento desse débito. Então, assim, hoje, aquele contribuinte que é o bom pagador de impostos, ele tem muita matéria, tem muito insumo para poder negociar. E só não paga realmente aquele que é o sonegador, né? Que, lamentavelmente, também a gente lida com, né? Nós estamos numa sociedade plural. Temos bons e temos maus pagadores. Isso faz parte do jogo. Perfeito. Deixa eu chegar, então, aqui com o doutor Caio. Doutor Caio, muito interessante aqui o que pontua, portanto, a doutora Ariene. Ou seja, é evidente que, neste ponto, o advogado que detém, portanto, aí a informação, ele pode avançar muito, de certa forma, naquela dificuldade que, vamos colocar assim, um empresário ou até mesmo uma pessoa física vem, portanto, aí enfrentando. Porque aquela história, muitos só entendem que só o Refis é a salvação da pátria, quando na realidade existe aí, a palavra agora da moda é arcabouço, né? Temos aí um arcabouço, portanto, de questões que podem também facilitar a vida, portanto, aí do contribuinte ou da pessoa que de alguma forma está devendo. Eu achei muito interessante aqui quando foi colocado que o brasileiro é um bom pagador. Qual o ponto de vista também do senhor desse contexto, doutor Caio? Olha, Walter, me parece bastante positivo essa mudança de modelo. Porque o que a gente tinha antes? O que os economistas chamam de incentivo perverso. O que é isso? O que é um incentivo perverso? É um incentivo que ele é contrário ao objetivo que você quer alcançar, certo? Ele gera um efeito colateral não esperado e indesejado. Como assim? Por que o governo federal sempre fez muito refis? Para as pessoas pagarem. Olha, eu tenho um índice de inadimplência muito alto, eu quero que as pessoas vão lá e paguem, e eu vou receber, a pessoa vai conseguir se livrar da dívida, é bom para todo mundo. Mas o que começou a acontecer?
como estava saindo refis mais ou menos de 2 em 2 anos, as pessoas já sabiam. Eu já vi empresário dizer que, não, deixa essa dívida aí, depois, quando sair o refis, eu regularizo tudo, eu jogo tudo dentro do refis. Então, as pessoas já estavam esperando chegar o refis, esperando sair uma lei nova do refis, que o Congresso, ano sim, outro não, estava fazendo. E aí, a União, às vezes, isso era um problema principalmente da União, acontecia nos estados também, mas principalmente em âmbito federal, né? A União ficava com esses refis frequentes, as pessoas às vezes não pagavam o tributo, seguravam para depois pagar esse mesmo tributo parcelado e com desconto. Então, estava acontecendo muito de até prejudicar a arrecadação ordinária, né? Então, agora a gente tem um modelo, como a doutora Ariane disse, mais aproximado das peculiaridades de cada contribuinte, né? A gente deixou de ter esse incentivo perverso de as pessoas ficarem esperando o refis novo. E eu acho até que a gente aproxima um pouco mais do sistema de cobrança, do sistema de recuperação de crédito privado, que é mais eficiente. Tem vários dados sobre isso, dependendo do critério que você considerar. Mas agora, caminhando aqui, eu consultei até para ver esse dado. E tem uma matéria uma notícia no site da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que fala de como o protesto ele tem sido muito mais efetivo para recuperar crédito do que as execuções fiscais. Então, nessa notícia, ele fala, por exemplo, que com o protesto das dívidas ativas federais, elas estavam conseguindo um índice de recuperação de crédito de 19%. Enquanto das execuções fiscais, o índice de recuperação fica em torno de 1%. Então, é muito baixo. As procuradorias, né, os entes públicos têm muita dificuldade de recuperar o crédito por meio de execução fiscal, porque às vezes não acha o devedor, às vezes esse devedor se evade, usa, né, de meios ilícitos, né, desconstitui aquela empresa, aí cria outro CNPJ para ele, aí cria um CNPJ no nome do irmão, do pai, do filho, de não sei quem, do amigo. Então, muitos expedientes, né, que existem hoje para evitar pagar o Estado, pagar o ente público. E me parece que essas formas de cobrança que se aproximam mais, e aí eu usei o exemplo agora porque estava nessa notícia da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, do protesto, né, das dívidas, é um bom exemplo, e a transação é outra, que permite a gente aproximar um pouco o sistema de recuperação de crédito dos entes públicos dos privados, que tem um pouco mais de sucesso com isso. No Brasil, a gente sabe que mesmo os privados, mesmo os bancos, né, eles tomam muito calote. Esse é um dos motivos pelos quais a gente reclama muito de juros altos. Então, é um problema geral no Brasil, mas o setor privado tem um pouco mais de sucesso que o setor público. Então, por que o setor público não se aproxima um pouco do que está dando certo no setor privado? Eu acho que essa iniciativa vem nesse sentido, é muito bem-vinda, como a doutora Ariane disse aqui. Nesse sentido, estamos 100% de acordo. Vamos lá também, doutor Vitor, nesse mesmo tema, ou seja, como muito bem pontuou a doutora Ariane, dentro desse arcabouço, né, da reforma fiscal, este é um ponto que, se de fato estiver inserido, vai ser um avanço. Mas se houver também este aspecto. A transição tributária, como meus colegas aqui falaram, realmente é um avanço muito bom, principalmente porque muda a lógica, né, que a gente já tinha. Só que ainda está engatinhando, é um bebê ainda, né? Tem muito para melhorar, né? Para chegar próximo de países desenvolvidos que também têm modelos parecidos. Por exemplo, hoje em dia, para você conseguir um bom desconto, você tem que estar numa situação de quase calamidade econômica, né? Sua empresa. E aí você é realmente incentivado a cumprir, né, a sua obrigação tributária. Mas, por exemplo, existem casos em que
a pessoa tem... pessoa ou a empresa? Sim. A pessoa, eu não vou falar pessoa, porque normalmente pessoa física normalmente tem um desconto. Sim. Né? Mas empresa. A empresa, ela está bem, só que o pagamento, ela está bem, ela tem um bem ou alguma coisa para dar para a Fazenda Nacional ou para o Estado, para quitar aquilo, só que o que incentivaria ela a pagar aquilo seria um desconto, seria pelo menos a retirada de parte das multas. Por que eu estou falando parte das multas? Eu vejo que um dos grandes problemas que desincentiva, é um incentivo perverso, como o Dr. Cário falou, para a adimplência dos tributos, né, é o valor das multas. Não só o valor das multas, mas o tempo em que é feita uma autuação fiscal. E essa cultura também está mudando, né? Antigamente, a Receita Federal esperava mais ou menos 4 anos para poder fazer uma autuação fiscal. Então, são 4 anos acumulados de um débito que, de vez em quando, a empresa nem sabia, porque é o financeiro da empresa que fazia. Alguém ali cometeu um erro e eu estou falando isso numa pessoa de boa fé, que foi sendo acumulado. De vez em quando é aplicada uma multa de 75% ou então de 150%. Por quê? Porque como que o contador não sabia que aquilo não podia fazer? Aí bota aquilo como uma tentativa de fraude, né? E uma multa de 150%, dependendo, num valor de 4 anos acumulados de uma empresa, acaba se tornando uma coisa impagável. Uma das possibilidades disso, e é uma proposta da transação, na verdade eu acho que é o cerne da transação, é o quê? É tornar possível esse pagamento. Então, se nós temos e as multas aqui no Brasil, elas... Desculpa, eu vou utilizar a frase do nosso ministro da Fazenda, um jargão que ele normalmente usa. A multa básica no Brasil, ela não é praticada em nenhum outro lugar do mundo. Ela é muito alta. Nós tínhamos uma multa de 75%. Agora teve um projeto de lei do CARF, aquele do voto de qualidade, que botou um jabutizinho ali, e essa multa de 75% foi para 100%. E o STF já disse que 100% é o limite da multa. 100% do valor do principal. Então, como é que a gente tem uma multa básica que é o limite da multa? É um incentivo perverso. O que os países desenvolvidos vêm fazendo? Vêm diminuindo essa multa básica. De vez em quando a pessoa nem paga multa. Ela paga uma correção monetária ali e pronto. Dependendo do tipo de erro que a empresa ou a pessoa cometeu. Uma obrigação acessória que deixou de pagar por algum erro, botou uma vírgula no lugar errado. Aqui, a multa é objetiva. Vai lá, vai pagar 50%. Nos outros países, em países que você consegue fazer uma negociação, não, foi só um erro aqui, paga o que você deve. Isso quando há um problema econômico, né? Mas, enfim, essa questão das multas aqui acaba desincentivando o pagamento. E temos situações aqui, por exemplo, que desses 4 anos, que houve um valor acumulado. A empresa tem um valor para dar para a fazenda. Só que ela não vai querer dar uma multa de 75% ou 150%. Se entrar numa negociação, botar uma multa de 30%, uma redução de juros, alguma coisa assim, ela paga. A empresa quer se livrar do problema. Ela não quer... muitos empresários não têm estômago para dormir com uma dívida dessa, com esse fantasma em cima, né? Então a transação tributária ela tem que evoluir, como o Dr. Cário mesmo falou, né? Mas para essas peculiaridades, né? De cada pessoa, de cada empresa, que nem o setor privado faz. De chegar lá, sentar lá, verificar como que é a capacidade de pagamento, mesmo que eu tenho um exemplo muito bom, né? Eu tenho uma empresa, né? Que é uma cliente minha, que ela tem um valor para pagar. Entrou na transação tributária, entrou no pedido individual, né, porque o valor é alto, e o que ela estava pedindo lá era me ver uma redução de multa, né, que eu consigo pagar. Aí veio a avaliação econômica dizendo que, não, você consegue pagar essa multa em 120 meses. Você consegue pagar esse valor em 120 meses. A empresa nem sabe se em 120 meses ela vai estar funcionando. Então existem ainda essas distorções, né, que precisam ser corrigidas. E que com o tempo, com a mudança de mentalidade dos operadores de direito do lado da fazenda,
que eles realmente estão mudando o tipo de mentalidade deles, vai sendo adequada à realidade, né, do contribuinte. Porque o contribuinte, ele quer, tipo, na verdade, o contribuinte ele não quer pagar imposto. Ninguém quer pagar imposto, mas ele tem que pagar. Então, ele paga. E só para concluir, com relação... Você está falando do Refis, Walter, né? Sim. Só uma informação aqui. Tem um projeto do Refis que está tramitando na Câmara agora. Já foi aprovado pelo Senado, está na Câmara, né? E provavelmente deve sair esse ano ou no primeiro semestre do ano que vem. E aí eu quero ver como é que vai ser essa corrida, né? Porque vai acabar dando uma... É para piorar? Não, pelo projeto estava muito bom. Por exemplo, Melhorar. esse cliente aí que quer pagar tudo Sim. de uma vez e ele não consegue fazer isso pela transação hoje em dia, ele consegue resolver. Mas vai existir uma concorrência entre uma transação e Refis, né? Se sair o Refis. Sim, sim. Né? E aí eu acho que isso é um incentivo até bom para que a Fazenda tenha modos tenha modelos mais atrativos para esse povo que quer entrar no Refis. Entendi. É isso. Só complementar o que o Vitor falou, só adicionar. Doutor Caio. Nessa questão da multa, é só importante lembrar que a gente tem um sistema tributário mais complexo do mundo. Então, assim, às vezes esse contribuinte não é só um erro do contador, é uma divergência mesmo. O nosso sistema judiciário está abarrotado dessas brigas de interpretação que divergem entre o fisco, né, entre a fazenda pública e o contribuinte. E os contribuintes ganham muito dessas disputas, perdem muitas outras, mas o Poder Judiciário tem que intervir e resolver isso direto. Então, frequentemente, é divergência mesmo. Não é só, o contador cometeu um erro, alguma coisa assim. É de boa fé, certo? Não é o contribuinte que está sonegando, não é o devedor quanto mais, que são figuras diferentes, certo? Assim, é importante ressaltar. O sonegador é o criminoso, é quem frauda mesmo. Sim. O devedor quanto mais às vezes, até quem não quer pagar, quanto mais, né? Tá ali... Mas ele não está fraudando ninguém. São figuras diferentes. Mas, assim, eu acho importante a gente dizer que essa multa incide também sobre quem diverge. Sobre quem tem uma interpretação legítima da legislação tributária que é extremamente complexa. Então, é uma questão que o Dr. Vitor colocou muito bem, que tem que ser revista, né? Esse problema da multa no nosso sistema tributário. Doutor Murilo, essa reforma corrige tudo isso que foi... aqui, portanto, pontuado, em que pese também, como também disse a doutora Ariene, nem todos os estados falam a mesma língua quando essa questão aí, né, tributária para uma solução para poder, de alguma forma, atender ali aquele contribuinte com um refis estadual, ou então com essa proposta da pessoa poder buscar ali uma negociação com o estado, então com o Distrito Federal. Nem todos os estados enfim, tem essa iniciativa. Quer dizer, essa reforma, de alguma forma, a briga, entre aspas, de quem realmente entende do assunto, como os senhores, né? Exatamente essa de unificar, de ampliar, seria mais ou menos isso? Walter, essa unificação de tributos que foi colocado na reforma tributária já traz um arcabouço diferenciado para a gente avançar para essa questão da transação tributária também. E é importante destacar que essa transação tributária não atinge só CNPJs, só empresas. E por trás de uma empresa, você pode ver, há um ou vários CPFs. Então, direta ou indiretamente, você vai agregar isso para a população inteira. Então, isso é um arcabouço, né, como você bem colocou, é um escopo que a reforma tributária deve levar em consideração, que ele não está ajudando somente CPFs, mas CNPJs também, a fomentar a economia. E a nossa pretensão é que esse tema avance, né? Que essas diferenças sejam dirimidas na reforma tributária, que esse debate avance e os estados, os municípios e a União cheguem numa composição, num ponto de equilíbrio comum, onde possa privilegiar esse tipo de iniciativa. Porque essa dinâmica da relação não pode ser pesada, ela precisa ser mais leve no Brasil. Precisa ser mais leve. Apesar da carga tributária alta, né, como o Dr. Vitor bem colocou, das multas, das obrigações acessórias e todos os entraves que a gente atravessa e que a gente enfrenta no Brasil, há também soluções viáveis para isso.
E essas soluções precisam ser implementadas, como a negociação tributária. Inclusive, também tem alguns estados que adotam também a penhora sobre faturamento, que é um escopo disso. Imagina você uma empresa, ao invés de você negociar de acordo com essa capacidade de pagamento, existe uma execução fiscal, já está lá no judiciário. A empresa fala assim, olha, eu consigo pagar de acordo com o meu faturamento. Se o meu faturamento aumenta, eu consigo contribuir mais. Se o meu faturamento diminui, eu pago um pouquinho menos. Então, esse é um outro escopo, uma outra alternativa de transação também, que a gente pode falar transação no sentido de negociação. Então, os negócios jurídicos do particular com o fisco, e quando eu falo fisco, eu falo fazenda pública em geral, desde o lançamento tributário, da auditoria fiscal até a procuradoria que vai cobrar o crédito judicialmente, essas negociações precisam avançar. E a gente já tem exemplos no país de sucesso, como a doutora Ariane bem colocou, né? Os exemplos de sucesso, inclusive no federal, tem alguns estados que já implementam, tem alguns municípios que já implementam. Então, isso pode ser agregado, né? Então, esse debate talvez não precise ficar só no plano dos estados e no município, ele possa subir para o Congresso Nacional, para o Congresso falar, tudo bem, a Receita Federal já adota um sistema benéfico. Vamos implementar? Vamos melhorar? Vamos trazer soluções e melhorias para isso? Então, a reforma tributária tem tudo para a gente avançar nesses debates e nessas construções que vêm sendo formadas ao longo desses anos, tem tudo para avançar e solidificar e consumar aquelas melhorias. E não só na questão da alíquota, na questão da guerra fiscal, que isso faz parte também da guerra fiscal. Imagina, por que um Estado faz uma guerra fiscal? Porque ele não quer perder a arrecadação ou ele quer incrementar a sua arrecadação. Quando você coloca uma transação, ele fala, todo aquele dinheiro que está parado lá, que ele não consegue movimentar e não tem de arrecadação, ele vai começar a receber. E já tem vários casos de sucesso no Brasil, onde o Estado tem lá um dinheiro parado, como é que ele vai cobrar um contribuinte que não tem condição de pagar? Não tem como. E o contribuinte chega e fala assim, Estado, eu consigo te pagar desse jeito. Você aceita? Aceito. Vamos lá, vamos fazer, vamos implementar. E com isso, eu aceitando a sua oferta, eu não vou ajuizar uma execução fiscal, eu não vou protestar na dívida ativa, eu não vou chegar no cartório e sujar e negativar o seu nome, como hoje é feito, né? Sempre falando bem grosso modo, bem tentando simplificar. Não vou fazer isso. Empresa, se você me der um bem em garantia, se você falar para mim que você vai me pagar do jeito que você consegue, eu vou deixar você emitir uma certidão aqui positiva com efeitos de negativa para você participar de licitações, continuar fazendo operações de crédito, gerando receita para você me pagar. Porque olha só o entrave. Hoje o Estado, cobrando o contribuinte, ele trava a vida do contribuinte e o contribuinte não consegue gerar riqueza para pagar o Estado. Olha só. E com a transação tributária e com os negócios jurídicos processuais, com a penhora sobre faturamento, o contribuinte fala, eu quero te pagar, mas eu não dou conta. Me ajuda? Tá, vamos lá. Quais são as alternativas que a gente tem? Você me paga assim, você me dá um bem em garantia e você vai continuar operando e vai me pagar de acordo com as receitas que você vai gerar a partir desse movimento. Então, o nosso intuito e o nosso anseio é que isso seja abordado também em nível federal, porque hoje a nossa legislação, você olha no Código Tributário Nacional, ele não prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nessas hipóteses. Não tem essa hipótese de uma negociação administrativa de falar, tudo bem, está lá. Por quê? O procurador, que é um representante do Estado, do município, da União, ele precisa também ter segurança jurídica para atuar e fazer um negócio desse. Porque não adianta. Como é o regime público, o regime jurídico administrativo, é a primazia pelo interesse público. Ele não pode abrir mão do interesse público. E ele também não pode abrir mão da receita que já está lá. Como ele vai fazer um negócio sem lei que tem essa previsão de abrir mão de algo que já está estipulado? Então, precisa ser toda uma alteração legislativa para dar uma segurança jurídica para que isso seja implementado. Hoje, pode ser implementado? Pode. Mas não tem a garantia legal da inexigibilidade do crédito tributário. Apesar de você falar, Estado, eu vou te pagar desse jeito, o Estado, tudo bem, mas não tem previsão legal aqui que fale que eu não posso te exigir, que eu não posso te protestar. Isso fica um acordo sem segurança. Então, precisa avançar nisso.
nessa regulamentação para que a reforma tributária, para que as leis, para que a Constituição, ele permita que a Fazenda Pública abra mão daquele valor ou daquele tipo de exigência do tributo. Ele pode exigir de outra maneira e receber de outra maneira. Muito e isso legal. precisa ser implementado numa reforma tributária que já está em andamento para dar instrumento de segurança jurídica por meio de uma lei. Por meio de lei. Altera o Código Tributário Nacional e fala, tudo bem, agora vocês podem fazer isso aí. Que a lei vai garantir que vocês não vão ser cobrados até o parcelamento estiver vigente. Então é isso que está faltando. Então a gente espera que a reforma tributária traga esse debate também, como diz o doutor Vitor, o doutor Ariene, o doutor Cairo, um tema que já está engateando, mas que já está em funcionamento em alguns locais do país e com muito sucesso. Ótimo. E isso incrementa a arrecadação, traz segurança jurídica para o empresário, faz ele não parar a operação, ele continua operando, gera renda, consegue pagar o Estado e consegue sustentar o CNPJ e os CPFs dependentes desse CNPJ também. Consegue ter a manutenção do emprego, da renda, dos investimentos e da melhoria contínua do país. Então esse é o nosso anseio, que a reforma tributária contemple tudo Ótimo, isso aí. Ótimo. Mitch, Por só favor, uma doutora. complementação aqui, o Sim. Murilo está falando, que cirúrgico. É a oportunidade que a reforma tributária tem de consolidar agora, nesse novo ambiente, desses, né, tributos que vão substituir os antigos, para consolidar uma relação fisco-contribuinte com base no diálogo. E a legislação que vem na sequência da reforma tributária, ela tem plena oportunidade de fazer isso em escala nacional. Então, hoje o que a gente tem no ambiente federal, que é uma premissa de uma relação dialógica, uma relação consensual, uma relação de paz, que ela seja estabelecida para todo o país. E isso é muito importante, porque nisto também há custo. Como eu disse na minha fala anterior, nisso também há custo. E vai garantir tanto para o fisco... Quando a gente fala em análise econômica do direito, a transação tributária é um excelente exemplo. É como receber mais rapidamente aquilo que na linha do tempo eu sequer receberia. Ela é uma aplicação muito eficiente de uma análise econômica do direito, que hoje está só na escala federal e com exemplos muito limitados ao longo do país. Então, poder dar escala para isso através das leis complementares que virão na sequência da reforma tributária é uma enorme oportunidade que a gente não pode perder. Ótimo. E só mais um adendo aqui, Walter. Você desafoga tanto a via administrativa quanto o judiciário. Que hoje o judiciário está abarrotado de execuções fiscais infrutíferas, que o contribuinte não consegue pagar, mas que ele poderia pagar se tivesse um instrumento legislativo que permitisse esse pagamento. É o que está faltando hoje, uma regulamentação. Então você consegue limpar e desafogar toda a cadeia produtiva, você consegue diminuir o trabalho lá embaixo, desde a fiscalização, da exigência, da inscrição em dívida ativa, do operacional, do administrativo, quanto para o judiciário. Imagina o judiciário sendo desafogado das execuções fiscais e hoje é a maior quantidade de litígio que a gente tem de execução fiscal. Então, a gente consegue debater e finalizar, né, e arrematar em todas as pontas. Bom, como a gente já está de olho ali no relógio, doutora Ariene, vamos fazer o seguinte... 3 minutos para cada um dos senhores e também para a senhora, até porque, de repente, eu não tive a capacidade de fazer aquela pergunta que os senhores estão esperando, cada um esperando. Então, nesses 3 minutos, fiquem à vontade para, de certa forma, colocar aquilo que não foi perguntado, às vezes, enfim, não foi possível chegar nessa pergunta ou entender essa pergunta. Então, os senhores fiquem bem à vontade. Eu vou pular a senhora, também vou pular o senhor. Vou começar com o doutor Cairo nesses 3 minutos. Não para as considerações finais, mas só encaixar aquela resposta, aquele ponto que não foi perguntado, porque, vamos colocar assim, faltou capacidade aqui para o entrevistador. Fique à vontade, doutor Cairo. Eu duvido que eu consiga falar de algo para o qual faltou capacidade para o entrevistador. Talvez... a gente fale de um assunto que é absurdamente extenso e que todos nós aqui estamos nossas vidas estudando e ainda não conseguimos explorar ele suficientemente.
Mas, a esse propósito... O senhor tem 3 minutos. Perfeitamente. Eu ia só comentar a questão da garantia administrativa, que é outro instrumento de cooperação entre entes federados e os contribuintes. Hoje, o que acontece? Se a gente tem uma dívida inscrita em dívida ativa, para garantir ela, eu tenho que esperar, às vezes, uma execução fiscal, não mais em âmbito federal, não mais em âmbito de vários dos estados, mas aqui no Distrito Federal, é outro assunto que vem sendo trabalhado aqui pela Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do DF, junto à Procuradoria do Distrito Federal, é que hoje a gente não tem um procedimento administrativo aqui para o contribuinte receber, para o fisco receber essa garantia antes da execução fiscal. E aí, às vezes, exige o contribuinte um mandado de segurança, gerar mais processo judicial, mais litígio, e é só daquelas coisas que gera esse efeito que a gente tanto falou aqui de complexidade no sistema tributário, de excesso de litígio. A gente acaba tendo o poder judiciário abarrotado, acaba tendo muito custo para o contribuinte, porque é caro para ele litigar, ter que entrar com mais um processo só por causa disso, só para oferecer uma garantia, sair uma certidão, até o fisco ajuizar a execução fiscal. Então, assim, é outra coisa que a gente vem trabalhando e acho que é outro ponto que devia ser destacado aqui para aprofundar essa cooperação entre fisco e contribuinte, para o fisco receber, né, que é o interesse dele, para a gente ter mais simplicidade, o fisco ter menos custo de administração desses tributos, né, o contribuinte ter menos custo para pagar esse tributo também, nesse processo de administração do pagamento de tributo, e todo mundo ter uma situação melhor, poder prosperar mais. Né? Então, esse é mais um instrumento que eu achei que a gente devia comentar aqui. Doutor Vitor, vamos também com o senhor uns 3 minutos aí para o senhor, enfim, encaixar aquele ponto que não foi devidamente perguntado para o senhor? Eu, sinceramente, eu não sei nem o que falar, que todo mundo já falou tudo aqui. Mas o assunto é grande, tem muita coisa. Não, mas tem muita coisa mesmo, tem muita coisa. Essa questão da garantia administrativa aqui no DF realmente não só no DF, né? Alguns estados estão aplicando já, né? Por exemplo, Rio de Janeiro tem a garantia administrativa. Você pode oferecer... Oi? Ceará tem também. E é importante, por exemplo, aqui em Brasília, não só para as empresas que querem tirar a certidão negativa, né? Ou seja, positivo que é feito de negativo. Mas aqui tem uma peculiaridade, porque tem muita pessoa física tentando regularização do seu terreno, da sua propriedade. E a pessoa não consegue essa regularização se ela está com o nome inscrito em dívida ativa. Então, por exemplo, em Brasília, eu estou falando a peculiaridade de Brasília, existem peculiaridades de outros estados, né, que podem afetar a pessoa física, mas aqui em Brasília é de extrema importância ter uma ferramenta desse tipo, ou uma transação tributária, administrativa antes, alguma coisa que possibilite que a pessoa física garanta a dívida ou negocie a dívida, tenha uma certidão positiva e possa regularizar o seu terreno. E é isso. Vou deixar a senhora por último, viu, doutora? Vamos lá, doutor Murilo, também, com os 3 minutos. Eu acho bacana, Walter, que a gente conseguiu evoluir nos 3 principais institutos, vamos dizer assim, que a gente pode falar da dívida. Sim. Que é a garantia administrativa, que é ou da inscrição da dívida ativa ou antes, o contribuinte fala assim, opa, peraí, fisco, eu sei que eu te devo, não me executa não. Ou então, eu estou garantindo isso aqui com o meu imóvel. Hoje, o Distrito Federal permite a fiança ou seguro-garantia, carta-fiança ou seguro-garantia. A gente trabalhou pela Procuradoria aqui de Assuntos Tributários da OABDF junto à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para a gente aprimorar as opções por contribuinte. Fala assim, tudo bem, eu não consigo uma carta-fiança ou seguro-garantia, mas eu tenho dinheiro. Deixa eu depositar esse dinheiro aqui sem precisar ir lá no judiciário. Você me permite uma certidão positiva que eu estou devendo, mas com efeito de negativa para eu poder licitar, para eu poder contratar, fazer operação de crédito, você me permite isso? É isso que a gente está tentando implementar. Ou então, de bens sujeitos a registro público que sejam passíveis de penhora. Então, você pode dar igual o Vitor falou aqui, de um direito de regularização. Você tem um imóvel. Você está com um nome negativado, mas você tem um imóvel lá, passivo de regularização. Você fala Distrito Federal, olha aqui, eu tenho esse imóvel aqui. Você aceita ele para garantir meu débito tributário e você vai me dar uma certidão aqui para eu poder operar? Ótimo.
Essa é a garantia administrativa antes do judiciário, antes da execução. E aí tem o instituto também, que a gente fala da transação tributária, que aí o contribuinte que às vezes não precisa disso, e ele já fala assim, não, eu quero pagar, quero negociar, você me dá um desconto, eu posso pagar em quantas vezes, né? Que cada um tem a sua realidade própria. E tem a penhora de faturamento. Uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica fala assim, olha, eu quero te pagar, só que eu só consigo te pagar à medida que eu fature, que eu fature. Se eu não faturar, eu não tenho como te pagar, que senão você vai estrangular toda a minha operação. Como é que eu vou pagar minha folha? Como é que eu vou fazer investimento? Então, assim, quanto mais eu faturar, mais eu te pago. Então, são esses 3 institutos que eu acho que são excelentes para a gente avançar na dinâmica e na facilitação da relação do fisco, da Fazenda Pública em geral, com o contribuinte, com as empresas, para fomentar um ambiente de negócio e criar um misto de reciprocidade entre os dois. Porque hoje a gente vê que a Fazenda Pública às vezes é um pouco resistente em aceitar alternativas, porque ela é resistente porque ela é limitada pela lei. Ela é obrigada pela lei. Então, no escopo de uma reforma tributária, se a gente tiver uma discussão produtiva a respeito desse tema, você consegue regulamentar isso e trazer essas melhorias para o nosso dia a dia, para o cidadão, para as empresas, e melhorar o ambiente de negócio e fazer o país deslanchar. Então, essas são as minhas considerações, Walter. Doutora Ariene, não foi delicadeza minha não, viu? É que a senhora tinha, né? Mas vamos lá. Também, uns 3 minutos, fique à vontade para encaixar aquela questão que a senhora está aqui. Tomara que me pergunte. Fique à vontade, doutora Ariene. Então, Walter, como os colegas disseram, a gente tem muita coisa para falar. É um tema, ele é muito amplo, ele é difícil. E eu acho que a reforma é uma grande oportunidade de rediscussão, de remodelagem. A gente tem que aproveitar e trazer para dentro dela esse escopo do diálogo, como eu disse. E a concretização da confiança entre o fisco e o contribuinte. Isso é muito importante. Não é uma visão romântica, ela é uma visão necessária. A relação do fisco com o contribuinte, ela tem que ser uma relação baseada na confiança. Agora está como? Ela não tem muita... Hoje a gente está... já estivemos pior. E aí é importante a gente trazer uma linha do tempo que lá do Dr. Orlando Travancas até hoje... Foi bom você ter mencionado, eu vou contar essa história. Acho que a maioria das pessoas não sabe de onde vem o leão da Receita Federal. Opa! Tá? E eu pesquisei bastante a respeito desse tema. Não foi o Ziraldo que criou. Não foi o Ziraldo que criou. Teria sido mais divertido. Mas nos idos de 62 a 67, o Departamento de Imposto de Renda do Rio de Janeiro foi presidido, foi gerido por uma figura chamada Orlando Travancas. E ele era um auditor fiscal austero, mas com um foco muito bem definido. O sonegador de tributos. E naquela época ele se incomodava muito de ver o cidadão comum pagando os tributos, quando o pessoal que financiava o carnaval não fazia isso, quem financiava os jogadores de futebol, ali a gente estava, né, a Copa do Mundo tomando, né, toda aquela propulsão, o movimento todo de propulsão, os donos de navios, de iates que frequentavam ali a Baía de Angra dos Reis, enfim, ele ficava absolutamente incomodado com aquilo. E passou, então, a fazer uma gestão super austera do imposto de renda, tão austera que ele, junto com a cúpula, editou um decreto que não deixava as pessoas terem passaporte, apreendiam o passaporte. E esse caso aconteceu até com uma moça que ia para o Miss Universo. Ela não pôde embarcar porque teve o passaporte apreendido em função dessa operação, desse decreto assinado pelo Dr. Orlando Travancas. E a partir daquilo ali, a imprensa trouxe a figura do leão. Ele usava muito a frase que ele agiria como um leão. E o leão por quê? Porque o leão age quando ele está com fome. Então, a fome era contra o sonegador de imposto. Lamentavelmente, o leão foi ficando um sentido pejorativo. E a gente passou até aí na linha do tempo um leão vigiando todo mundo. Todo bom pagador de impostos. É um malvado. É um malvado. E aí ficamos em posições completamente antagônicas. A confiança foi rompida. Né? Todo um sistema de vigilância sobre o contribuinte, a Receita Federal, por muito tempo, com aparatos tecnológicos para vigiar todas as operações, e isso vem se incrementando na linha do tempo. E aí, claro,
o bom pagador pagando pelo mal pagador e é importante, então, separar. Eu gosto do exemplo da transação tributária porque eu acho que ela concretiza esse primeiro movimento de separação. Um movimento que começou lá na Lei da Liberdade Econômica. No primeiro ano da última gestão, né, do governo Bolsonaro, foi editada a Lei da Liberdade Econômica, que era uma lei que preservava por o cidadão de bem empreendendo, que deveria estar um pouco menos assoberbado com a burocracia. E o exemplo clássico foi a liberação dos alvarás, né? Os alvarás para atividades de baixo risco. E começou dali, né? Na sequência veio a medida provisória da transação tributária e depois a conversão em lei. Então, um movimento nessa ordem dialógica, nessa ordem da confiança. O Instituto precisa de aprimoração? Muito, com certeza. Né? O colega Vitor aqui lembrou um ponto que é muito caro. O Instituto ainda é limitado. E a gente pode continuar. A sequência ela é crível, desde que na reforma tributária a gente consiga expandir todos esses elementos faltantes, que são os elementos que dão garantia aos funcionários do fisco, né? A procuradoria que representa o fisco, aos auditores fiscais. Porque tem o TCU, eles estão sujeitos à avaliação. É preciso que o TCU também veja essa relação ou a liberação ali, um termo de transação firmado pela ótica da confiança, né? Dos procuradores que analisaram efetivamente a saúde financeira das empresas e a partir daquilo ali conseguiram conceder determinados descontos ou modo de pagamento adequado. Assim como é preciso melhorar os institutos, a questão da suspensão da exigibilidade do crédito, que é caríssimo. E isso vai nos permitir chegar ao ponto ótimo. Qual é o ponto ótimo? Um cadastro fiscal positivo. O cadastro fiscal positivo é uma das medidas que pode ser implementada na linha do tempo, Walter, que diga, bom, eu recolhi os meus impostos justamente a vida toda. Agora eu tive um problema, ele realmente precisa travar a minha vida ou será que eu mereço um voto de confiança? Então, no ótimo do Instituto, no ótimo da relação de confiança físico-contribuinte, isso é possível que aconteça. Precisamos de amadurecimento e precisamos aproveitar firmemente todas as oportunidades, como é a da reforma agora, para consolidar esse pensamento, né, esses institutos em prol do contribuinte e do fisco e de toda a sociedade, que sem dúvida será beneficiada pelo recolhimento, pelo adimplemento aí das obrigações tributárias. Agora as considerações finais já começam com a senhora menos de um minuto, viu, doutora? Agora eu quero agradecer imensamente a participação e dizer que, junto com os colegas, junto com a AB, a gente trabalha arduamente para que o sistema continue sendo melhorado. Esse é um legado importante para as próximas gerações. Eu tenho uma filha de 7 anos e eu espero que ela viva um ambiente tributário mais tranquilo do que o meu. Então, o que a gente puder fazer e estar aqui, poder participar dessas discussões continuamente, poder divulgar isso para a sociedade, que é quem vota. Poder está na mão da sociedade, está na mão do cidadão que tem lá o CPF. Né? O CPF, o título de eleitor, as armas mais poderosas que nós dispomos. Então, poder estar aqui é realmente uma satisfação. Eu agradeço muito a oportunidade. Prazer foi todo nosso. Doutor Cairo, também os agradecimentos ao senhor. Também menos de um minutinho para as considerações finais, doutor Cairo. Nem precisa disso tudo, também queria só registrar minha felicidade de estar aqui, do convite, poder dividir um pouquinho, né, dentro das minhas limitações, o que a gente vem estudando e trabalhando aí em relação a esses temas tributários e, né, fica aqui minha gratidão pela oportunidade de poder estar aqui. Uma boa tarde. Doutor Vitor, também, por favor, doutor Vitor. Walter, é uma honra estar aqui, é uma honra ter sido convidado para falar aqui e também dispor, né, esse assunto áspero. Mas tornou fácil com as explicações dos senhores. Mas que afeta a vida de muita gente, né, e vai definir realmente se o nosso futuro vai ser bom ou não, né, e agradeço os colegas aqui também pelas falas e pelo conhecimento compartilhado, né, muito obrigado. Ótimo. Bom, também, doutor Murilo, também agradecendo ao senhor, também sempre também um prazer voltar a reencontrar com o senhor. Muito obrigado também pela gentileza de estar aqui conosco. Menos de um minutinho para as considerações finais. Walter, obrigado. A gratidão é toda nossa, toda minha, né? Todo o nosso grupo. Tem uma satisfação imensa de poder estar aqui novamente e espero que isso se renove em breve, né? Que agora o debate da reforma tributária vai avançar na questão das regulamentações das leis complementares para a implementação do sistema. Então, a gente ainda tem muito debate pela frente. Então, fica aqui meu agradecimento. É uma satisfação sempre
revê-lo, encontrá-lo. Uma satisfação estar na presença aqui dos nobres colegas também e estamos à disposição. Obrigado, viu, Walter? Muito obrigado ao senhor. Até o nosso próximo encontro. Doutor Vitor, um abraço também para o senhor. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, hein? Doutor Cairo, também da mesma forma. Muito obrigado pela gentileza. Doutora Ariane, também um abração para a senhora. Muito bom tê-la também aqui no programa. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do debate no Justiça na Tarde, que teve a minha apresentação. Sou Walter Lima, com a produção de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos de Roberto da Glória. A programação musical na primeira hora foi do Josimar Fernandes e a coordenação de jornalismo da Marcela Luiz. Muito obrigado a você sintonizado tanto na rádio como também no nosso YouTube. E fica o convite para o nosso próximo encontro. Até lá. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.